E aí pessoal, Cláudio Cotter de volta aqui, canal Físio Corredor, com vocês hoje para falar sobre lesões musculares, dicas sobre como retornar ao esporte e as fases de cicatrização da lesão. Então fica até o final para entender tudo sobre lesão muscular e o que você pode fazer para voltar mais rápido para o seu esporte. Se você ainda não segue o canal, clica para seguir, curte esse vídeo, compartilha com as pessoas que podem se beneficiar desse conteúdo, ajuda o canal a crescer. Eu te agradeço desde já. Falando de lesões musculares, tem as lesões mais características de cada esporte. Então é claro que, por exemplo, na musculação o pessoal vai ter mais lesões de bíceps, de peitoral, porque é o que o pessoal acaba forçando muito mais. No futebol tem muita lesão, como do reto femoral, do posterior de coxa e às vezes da panturrilha, mas é muito mais comum do reto femoral, do adutor, do posterior de coxa, que são músculos que estão envolvidos na hora do chute e muito arranque também. E na corrida, as lesões são mais comuns, são panturrilha e posterior de coxa. Isso porque na corrida o movimento é mais constante e geralmente esse tipo de lesão vai acontecer nos treinos mais intensos, nos treinos intervalados, treinos de tiro, como alguns de vocês já devem ter sofrido, assim como eu também já sofri. Eu já tive lesão na panturrilha, já tive lesão no posterior e pode ter certeza que foi naquela semana que eu acabei exagerando um pouquinho, porque eu tenho o meu lado atleta e também às vezes eu deixo esse lado sobressair ao lado fisioterapeuta, sobrecarrego um pouquinho. Inclusive semana passada eu estava fazendo um treino intervalado e no último intervalado de 1000 metros, que eu ia fazer 5, eu percebi que minha panturrilha estava estirando um pouquinho. Aí eu parei, diminuí a velocidade e resolvi deixar para lá esse último tiro. E foi bom que eu fiz isso, porque isso foi na sexta-feira. Eu consegui treinar bem ontem no meu treino de 18, meu longão de 18. Então foi uma boa decisão que eu tomei lá no meio do treino, de diminuir a velocidade. Fiz uma boa recuperação no sábado. E é sobre isso que eu vou falar para vocês hoje. E hoje eu vim fazer um recover aqui, um treino mais curto de 5 km, um terreno mais irregular aqui, para dar um estímulo diferente também, que é legal, é interessante. Bom, vamos lá, vamos falar um pouco das fases, dos tipos de lesões, os graus de lesões e as fases de recuperação. Bom, a gente divide basicamente em 3 graus. O grau 1 é aquele grau onde você sente um músculo durinho, meio inchadinho. Você sente dor, mas você não sente nenhuma perda de função. Ou seja, o músculo não perde força, você consegue andar sem dor na maior parte das vezes. Então, esse é o grau 1. Nesse grau de lesão, normalmente, de 3 dias a 1 semana, fazendo um trabalho mais leve, treino menos intenso, né? Bem basicão, às vezes até dependendo da intensidade da dor, você consegue até dar uma corridinha leve. Então nesse nível de lesão, praticamente você consegue manter atividades físicas e você tem que evitar dar tiros, fazer treino de hipertrofia, fazer treino de salto, os treinos que são mais intensos, que são os que podem aumentar a sua lesão. Essa lesão grau 1, o risco de continuar praticando esporte é exatamente o risco de transformar ela num grau 2 ou 3. Então tem que tomar muito cuidado e é lógico que a orientação de um profissional é sempre mais adequada para avaliar se a sua lesão é realmente grau 1, porque sozinho é muito difícil você saber. Então é bom passar numa consulta médica, é bom passar com um fisioterapeuta para ter esse apoio aí, o suporte dos profissionais. Mas muitas pessoas que têm lesão grau 1 acabam repousando, o que eu não recomendo, 100% de repouso, porque a recuperação muscular é muito melhor com atividade física e é para isso que o fisioterapeuta serve, para manter um nível de atividade física adequado, para não piorar a sua lesão e para potencializar a sua recuperação, além do uso de alguns equipamentos que a gente tem, laser, ultrassom, que favorecem muito a cicatrização. No grau 2, já existe um gapzinho
na musculatura. Ou seja, você palpando o músculo, apalpando, né? A gente fala, o termo certo, técnico é palpar. Palpando o músculo, você percebe um buraquinho no meio do músculo. Você já tem um pouco de perda de força, um pouco de perda de função. Se for na panturrilha, por exemplo, você fica com dificuldade de ficar na ponta do pé. Você fica com dificuldade de andar. Já anda meio mancando, adaptando sua marcha para não sentir a dor. Nesse ponto, a gente vai para umas 3 semanas de recuperação no mínimo. Essas 3 semanas são de recuperação para cicatrização do músculo, a fase de cicatrização, e pode colocar aí mais 1 a 3 semanas de recuperação da adaptação do retorno ao esporte, ou seja, gradativamente colocando exercícios mais intensos para que você consiga voltar com o músculo 100% depois de 6 semanas. Não tem jeito, se você tentar voltar antes do tempo, a chance de piorar a lesão é muito grande, a chance de ter uma ruptura maior do músculo é muito grande, então não vale a pena arriscar, tá certo? E às vezes essa lesão, ela vem de um modo inesperado. Existe aquela síndrome da pedrada, muito comum no tênis e no futebol, onde o pessoal, a partir dos 40 anos, é muito comum. O pessoal tá lá, vai dar uma saída mais intensa, uma corrida mais, numa saída intensa, propulsão rápida assim, e acaba rompendo o músculo, parece que alguém deu uma pedrada por trás. Não tem jeito, gente, isso aí tem que segurar, tem que esperar cicatrizar, e a sorte é quando é uma lesão parcial, porque quando é uma lesão total, que é a lesão grau 3, é cirúrgica, não tem jeito, a maior parte das vezes é cirúrgica. Bom, ainda falando sobre a lesão grau 2, o ideal é fazer fisioterapia, gente, não tem muito jeito, existe uma recuperação muito melhor do tecido. Existem estudos mostrando que quando o paciente faz fisioterapia, faz os exercícios adequados, ultrassom, laser, esses equipamentos, eles podem potencializar muito a reposição do tecido original, tecido muscular, e diminuir, minimizar tecido fibroso, a cicatriz que fica no lugar da lesão. Então não é que não vai ter, mas minimiza. E a gente consegue, a partir de terapia manual, as solturas, né? A gente consegue mobilizar esse tecido para facilitar essa cicatrização, aumentar a circulação sanguínea, diminuir as retrações entre os tecidos, favorecer muito a regeneração dos tecidos. Então, eu recomendo muito para o grau 2 fazer fisioterapia. Tem muito jeito. Porque senão vai ficar muita sequela, o músculo vai ficar cheio de cicatriz, vai ficar rígido, depois você vai ficar sofrendo de dores pós-cicatrização. Já aconteceu muito de pacientes virem me procurar depois que cicatrizou e perceberem que seria melhor ter feito um trabalho antes, porque a dor que fica depois por causa do tecido retraído é muito parecida com a lesão e você fica muito na dúvida se cicatrizou ou não cicatrizou. Então não vale a pena, vale mais a pena ter orientação de profissional. E falando do grau 3, é uma lesão, normalmente essas lesões acontecem muito próxima da junção miotendínea, a junção do músculo com o tendão, é a parte mais frágil do músculo. E no grau 3, normalmente você tem uma lesão completa, ou seja, o músculo separa, que a gente chama um coto do outro, né? Fica um coto para baixo, um coto para cima, e normalmente realmente é cirúrgico, como eu falei, precisa de um tempo maior de recuperação, vai precisar de umas 3 semanas também de cicatrização pós-cirúrgica e com certeza vai precisar de pelo menos mais umas 3 semanas para reabilitar bem esse músculo e readaptando ao esporte depois desse período de no mínimo 2 meses, para voltar ao esporte. Depois de uma reabilitação muito bem feita, você consegue aí retornar ao esporte depois de uns 3 meses da cirurgia. E é isso aí, pessoal. Lesão grau 3 é isso aí, é chata mesmo, a recuperação é chata, o músculo fica cheio de cicatriz, então
Se não tratar direitinho no pós-cirúrgico, vai ficar muito rígido mesmo e vai dar muita dor pós-cirúrgica. Então vale a pena tratar direitinho, vale a pena cuidar com um profissional que saiba lidar com esse tipo de lesão e retorno ao esporte. E uma última informação que eu acho bem importante dar é que os exercícios que você faz para o teu corpo de forma geral beneficiam muito a regeneração muscular. Tem estudos mostrando que quando você faz atividades físicas para o resto do corpo, facilitam a regeneração do seu músculo, mesmo que você esteja fazendo exercícios para outras partes do corpo. Então, manter o corpo em atividade é muito importante. As pequenas contrações que o músculo faz durante a regeneração, controlada por um profissional que vai saber o nível de contração que você pode fazer desse músculo lesionado, são importantes também, porque essas contrações vão ativar um sistema da célula muscular para produzir mais colágeno, para produzir a fibra do seu músculo. Então isso a gente chama de mecanismo de mecanotransdução, a informação mecânica para a célula de que ela precisa produzir mais material para construir músculo. Então vale a pena tratar direitinho, reabilitar direitinho, e fica mais essa dica aí para vocês, tá bom? Valeu, pessoal, até o vídeo de amanhã.